Boa noite. Certo, muito bem. Quase é uma celebração do aniversário da igreja. Eu estou participando também, além de estar aqui, há poucos dias estive comemorando o 32º aniversário. Então quase aí nasci na mesma época da igreja. Mas como um cristão, nasci há 18 anos e é um prazer poder estar aqui junto com os irmãos, festejando essa obra que Deus realiza em nossas vidas, de nos fazer entender a necessidade que temos de confiar em Cristo como nosso Salvador, e aqui, durante esses dias, sendo desafiados também a nós levarmos a mensagem que nos trouxe salvação, fé em Cristo, levarmos também a outros. Vamos orar e depois então irmos à palavra do Senhor. Nosso Altíssimo Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, Deus eterno, que graça a tua, ó Deus, que misericórdia, Pai, sobre nós. Nosso pai Adão, nosso primeiro pai, pecou contra o Senhor, se tornando pecador por ter te desobedecido, e assim todos nós nascemos semelhantes a Ele. Desde o ventre, ó Deus, nós já somos pecadores, e quando nascemos, continuamos, ó Pai, a praticar aquilo que a natureza de fato é, a natureza pecaminosa. Nós agradecemos por Tua graça e por Tua misericórdia, porque apesar de sermos inimigos do Senhor por natureza, o Senhor se dispôs a nos amar e a nos salvar, e fez isso fazendo algo tão grandioso, algo inimaginável, que foi dar o Teu próprio Filho, para que recebesse a punição que os nossos pecados mereciam. Ó Deus, muito obrigado por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia. E ainda, ó Deus, sabemos que vamos ouvir essa mensagem, o homem ouve essa mensagem do Teu amor, mas por si só ele não consegue, ó Pai, compreender a grandeza disso. É o Senhor também que ilumina a nossa mente, a ponto de podermos compreender que nós somos pecadores, perdidos, condenados ao inferno, e que o único meio de nós nos desviarmos desse destino eterno no inferno é por meio da cruz de Cristo. Ó Pai, se alguém aqui hoje à noite que ainda não tem Cristo em sua vida, que o Senhor faça perceber que ele precisa do Senhor Jesus Cristo. E que nós, ó Deus, conhecemos esta verdade, que já desfrutamos da amizade com o Senhor, que venhamos também a compreender um pouco mais que é nossa responsabilidade, ó Deus, levar o Teu Evangelho àqueles que ainda estão perdidos. Assim eu te oro, que seja o Senhor, ó Deus, a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. O tema do nosso estudo hoje à noite é o seu ministério de evangelismo. Então, pegando para mim o meu ministério de evangelismo. Esse é o tema do nosso estudo, o meu ministério de evangelismo. Ou seja, eu vou falar do seu ministério de evangelismo. A razão desse tema não é porque eu vou falar sobre algum departamento aqui da igreja, ou sobre alguma equipe da igreja que seja responsável por evangelismo, não é isso. Mas, mantendo a mesma tônica que nós vimos hoje pela manhã, o que eu quero dizer é que fazer discípulos é responsabilidade de cada crente, onde quer que ele esteja. Fazer discípulos é responsabilidade de cada crente, onde quer que ele esteja. E quando nós dizemos aqui fazer discípulos, não é fazer seguidores nossos, e sim seguidores de Cristo. Fazer seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Então, hoje o que nós vamos ver é que evangelizar
é o ministério de cada crente. Evangelizar é o ministério de cada crente. E uma aplicação direta disso é que você, que é crente em Cristo, você tem um ministério. Talvez você não faça parte da liderança da igreja, talvez você não faça parte do grupo de música, talvez você não auxilie na zeladoria, talvez você não seja um dos membros, um dos professores da escola dominical, e por não fazer isso, aquilo, outro, você pensa, eu não tenho nenhum ministério. O que eu faço é ir para a igreja, canto na hora dos cânticos, presto muito bem atenção à mensagem, mas eu mesmo não tenho nenhum ministério. Isso não é verdade. Cada crente tem sim um ministério, e o principal ministério que nós temos é o evangelismo. O principal ministério que nós temos é evangelizar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler do versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6. 2 Coríntios 5, 18 a 6, 3. Diz assim o apóstolo Paulo: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Já lamento que infelizmente, não podemos destacar todas as preciosidades desse texto, mas após Paulo ter escrito a primeira carta aos Coríntios, que nós conhecemos como 1 Coríntios, onde Paulo buscou ali confrontar vários pecados na vida daquela igreja em Corinto, entre esses pecados, pecado de imoralidade. Paulo ele enviou até Corinto Timóteo, e depois, quando Timóteo volta e traz notícias, uma das notícias ruins sobre aquela igreja é que haviam ali a presença de falsos apóstolos, falsos mestres, e falsos mestres sempre trazem falsos ensinos. E esses falsos mestres que chegaram ali em Corinto, uma igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de introduzir os seus falsos ensinos, uma das estratégias que esses falsos mestres usaram foi atacar Paulo, desacreditar diante dos irmãos que Paulo não era de fato apóstolo. Então Paulo, recebendo notícias sobre isso, adotou algumas medidas para tentar combater isso, e uma dessas medidas foi escrever essa carta, onde nós acabamos de ler esse pequeno texto, essa carta segundo aos Coríntios. E ali Paulo ele defende o caráter do seu ministério. Capítulo 1 até o capítulo 7 de 2 aos Coríntios, Paulo ele defende o caráter do seu ministério. Que ministério é esse? Qual era esse ministério de Paulo que ele defende? No versículo 18 aí do nosso texto, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e
nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério defendido por Paulo é o ministério que aqui ele chama de ministério da reconciliação. Em outra ocasião, em Atos 20 e 24, falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo diz assim: o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse ministério da reconciliação é o ministério de testemunhar, de proclamar, de falar a respeito da graça de Deus, de testemunhar as novas do evangelho. E apesar de Paulo ser apóstolo, e nós não, irmãos que estamos aqui reunidos, nós não somos apóstolos, mas há coisas em comum, muitas coisas em comum entre nós e o apóstolo Paulo, como crentes em Cristo. E uma dessas coisas que temos em comum com Paulo é o ministério da reconciliação. Paulo recebeu o ministério da reconciliação, o ministério de anunciar as boas novas do evangelho, e nós também. Evangelizar é o ministério de cada crente. Evangelizar é o ministério de cada crente. E partindo dessa perspectiva, eu quero olhar aqui nesse texto junto com os irmãos e nossos visitantes, e destacar aqui 4 considerações para que nós repensemos sobre a nossa atitude em relação ao evangelismo. E claro que o objetivo aqui é que na prática nós possamos nos tornar evangelistas e intensificar essa prática de falar de Cristo para as outras pessoas. Então, a primeira consideração aqui é a seguinte: escute bem, junto com a salvação, você recebeu uma grande responsabilidade. Nós mencionamos algo parecido hoje pela manhã. Junto com a salvação, você recebeu uma grande responsabilidade. Paulo diz no final do versículo 18: e nos deu o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo, Deus Pai nos reconciliou consigo mesmo, diz aí no início do versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Para a gente entender um pouco isso, vamos voltar ao livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, volte a Romanos, capítulo 5 e versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Começa a história aí de que nos reconciliou por meio de Cristo. No versículo 10 diz o seguinte, Romanos 5: porque se nós, quando inimigos, note bem, Paulo falando aqui do passado daqueles que agora creem em Cristo. No passado nós éramos inimigos. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, mas em um certo momento fomos reconciliados com Deus por meio do seu Filho. Agora, o que é esse reconciliar com Deus? O versículo 1 aí do capítulo 5 de Romanos diz assim: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é que é reconciliação. O homem é inimigo de Deus. Quando há essa reconciliação por meio de Jesus Cristo, o que há é esse fazer as pazes com Deus, é o estabelecer as pazes com Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo agora está reconciliado com Deus, e significa que agora ele tem paz com Deus. Nós não estamos mais no relacionamento de inimizade com Deus, ou seja,
Nós não tratamos mais Deus como nosso inimigo e Deus também não nos trata como seu inimigo. Nós somos amigos de Deus agora e Ele é nosso amigo. Que linguagem agradável, maravilhosa de poder falar sobre Deus. Que Deus é o nosso amigo, que nós somos amigos de Deus. Aqui em Romanos 5, a reconciliação com Deus é apresentada como um dos privilégios da justificação. No momento em que o homem crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é justificado, ele tem seus pecados perdoados, ele é declarado justo e, consequentemente, agora ele é amigo de Deus. Quando você confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, é isso que vai acontecer com você. Deus vai perdoar os seus pecados e, consequentemente, você passa a estar em paz com Deus. Que privilégio! A amizade com Deus é sim um grande privilégio. E esse privilégio, irmãos, traz consigo a responsabilidade de nós buscarmos que outros também se tornem amigos de Deus. Paulo ele chama essa responsabilidade, voltando lá em 2 Coríntios 5, de ministério da reconciliação. Essa responsabilidade de buscar pessoas para que elas se tornem amigas de Deus é chamado de ministério da reconciliação. Essa palavra ministério significa serviço, mas Paulo aqui ele usa essa palavra não simplesmente para dizer que nós temos um serviço, um dever a cumprir. Essa palavra não é usada aqui só para indicar que temos uma obrigação que tem que ser atendida. Ela é usada para indicar o nosso compromisso nesse serviço. Ou seja, esse ministério, esse serviço, exige empenho, exige comprometimento, exige dedicação. Então não é uma tarefa para você realizar só por senso de dever. Não é evangelizar só para você ficar com a sua consciência tranquila. Já fiz a minha parte. A obrigação que eu tinha já foi feita. Não é isso. É um serviço que deve ser feito com amor, com real interesse pelas pessoas. É você querer de forma sincera que o meu vizinho seja amigo de Deus. Eu quero de forma sincera que os meus pais desfrutem da amizade com Deus. Sabe quando você dá um brinquedo novo para uma criança, um carrinho, por exemplo, para um garoto? Então, quando esse garoto recebe esse carrinho, ele fica todo empolgado e a primeira coisa que ele quer é que todos os seus colegas saibam que ele tem agora esse novo carrinho. Mas ele não quer que ninguém brinque, né? Ele quer que todo mundo saiba que ele tenha, mas ele não deixa que ninguém brinque com esse carrinho. É mais ou menos isso nosso serviço, compartilhar sobre o nosso novo amigo. O nosso amigo é Deus, mas diferente desse garotinho egoísta, nós queremos não só mostrar que temos esse novo amigo, mas queremos que os que não conhecem também tenham como seu amigo o nosso Deus. A nossa motivação ao evangelizar, irmãos, deve ir além de simplesmente estar cumprindo um dever, deve envolver isso, amor, real interesse pelas pessoas. Eu queria que você observasse aqui no versículo 18 de 2 Coríntios 5, que Paulo ele diz no final do versículo: e nos deu o ministério da reconciliação. Ele fala dessa responsabilidade recebida, mas antes dele falar dessa responsabilidade que ele recebeu, ele fala da sua própria reconciliação. Ele diz: olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Primeiro ele passa a considerar que ele é um desses que foi reconciliado com Cristo, que ele é um desses que teve o privilégio de agora estar em paz com Deus. E só ao meditar nessa reconciliação que ele desfruta,
é que então ele fala da sua responsabilidade. Isso aqui é uma coisa que nós, irmãos, precisamos fazer também. Meditar na salvação que Deus tem nos dado, na reconciliação que aconteceu em nossa própria vida, para nós termos uma atitude mais correta quando nós formos falar de Cristo para outras pessoas. Nós vamos fazer com um tato melhor, exercer com um tato melhor essa responsabilidade de evangelizar, quando nós pararmos também para meditar como aconteceu conosco. É importante sim nós meditarmos em nossa salvação. Pense dessa maneira: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Pense nisso. Você agora que crê em Cristo é um amigo de Deus. E como a música que nós cantamos diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Evangelizar é isso. É querer que as pessoas desfrutem desse melhor, que não existe nada incomparável. Querer que pessoas se tornem amigos de Deus. Pense na sua salvação. A reconciliação foi o estabelecer a paz entre nós e a principal pessoa com quem nós devemos estar bem. Se existe alguém que você deve fazer de tudo para estar em paz com essa pessoa, é Deus. Nós nos importamos se ofendemos fulano, ciclano, o que é que fulano pode pensar de nós, se eu estou ofendendo alguém. Mas se tem alguém que acima de tudo nós deveríamos ter essa preocupação, é a respeito de Deus. Ele é a principal pessoa com quem nós devemos estar em paz. E o evangelismo tem a ver com isso, de nós buscarmos que pessoas estejam em paz com Deus. O objetivo da evangelização é fazer com que pessoas se tornem amigas de Deus. Essa é a nossa primeira consideração aqui. Junto com a salvação, você recebeu uma grande responsabilidade. Uma outra consideração escute bem, você é um embaixador ou uma embaixadora em nome de Cristo. É o que diz o versículo 20. Você é um embaixador ou uma embaixadora em nome de Cristo. No versículo 18 diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é que significa isso? Em nossos dias, o embaixador é um funcionário mais diplomático. O embaixador é um representante, ele representa o seu país num país estrangeiro. E esse embaixador lá nesse país estrangeiro, uma das suas principais funções é firmar tratados, acordos entre os dois países. Mas na época que, segundo o Coríntios foi escrito, na época do Império Romano, o embaixador, o seu papel não era meramente ser um representante, não era alguém só para firmar acordos, negócios diplomáticos, não era isso. O embaixador, ele tinha uma missão, e a sua principal missão era uma missão de paz. O Império Romano, por ser um império, ele tinha conquistado outras nações. Então, algumas dessas províncias que ele havia conquistado, o império, as pessoas lá estavam em paz com o império. Elas aceitavam bem que o Império Romano estivesse dominando sobre elas. Então, havia um relacionamento de paz entre o império e essas províncias. Mas em outras províncias não eram bem assim. As pessoas não admitiam, não aceitavam que tivesse um império dominando sobre elas. Embora elas estivessem sob o poder desse império, mas havia ali um sentimento de que nós precisamos nos libertar. Então a tendência é que essas províncias iriam causar problemas para o império, iriam realizar rebeliões para tentar se livrar do poder do império. E é nesse ponto que a atitude a participação de um embaixador se tornava importante.
O Império Romano, então, para evitar que houvesse essas rebeliões, enviava, então, os embaixadores em missão de paz, de manter essas províncias em calma, em paz. Irmãos, esse é o tipo de embaixador que nós somos. O mundo em que nós vivemos, e com isso me refiro às pessoas de modo geral, o mundo em que vivemos encontra-se rebelado contra Deus. Deus é o governador supremo sobre a criação. E nós somos criaturas de Deus. Deus deve ser Senhor sobre nós. Nós devemos aceitar a soberania de Deus, o senhorio de Deus sobre nós. Mas por causa do pecado, o homem ele é rebelde contra essa autoridade de Deus. Ele não admite que Deus seja Senhor sobre sua vida. Então, nós, que já somos reconciliados com Deus, somos enviados pelo mundo para declarar paz. Declarar para as pessoas que Deus está oferecendo paz. No versículo 20 diz assim: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós estamos indo em nome de Deus. Então essa mensagem que nós estamos levando de creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, não é uma mensagem nossa. Então você que está aqui nos visitando, que ainda não tem Cristo, quando você escuta da boca de um crente, você precisa se arrepender, você precisa confiar em Jesus como seu Salvador para ser salvo, não encare como palavras de crente. Essa é a mensagem de Deus, está aqui na sua palavra. Nós estamos indo em nome de Deus, e através do nosso meio, é como se Deus tivesse, o texto diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse verbo aqui, rogamos, ele é muito importante, pois mostra a urgência que é de você buscar estar em paz com Deus. Mas no momento que eu quero destacar é que, já que a mensagem é vos reconcilieis com Deus, isso pressupõe a existência de uma inimizade. Por que precisa ser estabelecida a paz? Porque há aí uma inimizade. E escute, tanto o homem é inimigo de Deus, por tratar Deus como seu inimigo, como também Deus é inimigo do homem. Romanos 5:10, nós já lemos lá, mas eu vou ler de novo esse versículo. Lá diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Olha a palavra que a Bíblia usa para falar dos homens sem Cristo em relação a Deus, a posição deles em relação a Deus, inimigos. Essa palavra aqui, inimigo, é uma palavra forte, ela tem um sentido forte. Ela está relacionada ao sentimento que você tem em relação a outra pessoa, que não é um sentimento bom. O inimigo tem um sentimento de ódio, um sentimento de aversão, de hostilidade, de antipatia, de inimizade. De modo geral, é isso que o homem sente em relação a Deus. Antipatia, hostilidade. Todo homem que ainda não foi reconciliado com Deus, que ainda não creu em Cristo como seu Salvador, está nessa situação. Odeiam a Deus, são hostis à pessoa de Deus. No coração deles há uma resistência a Deus. Como Paulo disse em Romanos 13:11, não há quem busque a Deus. O homem não tem essa disposição de querer Deus, então não o buscam. E o exemplo disso, há vários exemplos, mas Jesus Cristo, que é Deus, quando ele veio a esse mundo, ele experimentou essa inimizade, essa hostilidade, essa aversão, esse ódio. Ele experimentou isso na terra. Mas João 3:19-20 diz assim, acerca de Jesus:
A luz veio ao mundo. Olha o que diz. A luz veio ao mundo, Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Naquele texto lá, fala trevas em relação ao pecado. Jesus veio, mas o que é que os homens preferiram? Os seus pecados. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Diz mais lá, aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Uma outra palavra é, aquele que aborrece o mal, ou que pratica o mal, pratica o pecado, odeia a luz e não se chega para a luz. Por que pessoas se relutam em crer em Deus? Porque amam seus pecados, porque estão apegadas aos seus pecados. Amam os seus pecados e por isso rejeitam a Jesus. Mas tem um outro texto em João 5, 39 e 40, e palavras de Jesus Cristo, e essas palavras são curiosas porque Jesus está falando isso para líderes religiosos, e eram os principais líderes da época. João 5, 39 e 40 lá diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus não está dizendo aqui ao que eles faziam, como líderes religiosos que eram, eles examinavam as Escrituras, estudavam a Bíblia e faziam isso porque eles entendiam que lá na Bíblia eles iriam encontrar a vida eterna. Então examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e aí Jesus diz, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês não estão estudando as Escrituras porque estão buscando a vida eterna? Pois bem, elas falam de mim. Em outras palavras, eu sou essa vida eterna que vocês buscam. Mas olha o que Jesus disse para eles. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aparentemente eles estavam buscando a vida eterna, mas não queriam de fato. Estavam rejeitando Jesus Cristo. Não quereis vir a mim para terdes vida eterna. João 11 diz acerca de Cristo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeição a Cristo, rejeição a quem Deus é. Jesus Cristo experimentou isso na pele. Paulo, também aqui em Romanos, ele descreveu essa hostilidade do homem a Deus no capítulo 1. No versículo 21, ele diz o seguinte, porquanto, Romanos 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quando nós contemplamos toda a criação, nós entendemos que existe um Deus, mas mesmo assim os homens, eles não estão muito interessados em Deus. Não glorificam a Deus, vocês não glorificam a Deus na dignidade que Ele merece. Romanos 1, 23, Paulo continua, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. E lá vai fazer outras descrições, mostrando que o homem deixou de adorar o Deus vivo e verdadeiro para adorar a criatura, seja outro homem, seja animais, fazendo para si imagens de esculturas e etc. No versículo 28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Ou seja, enfim, os homens simplesmente ignoram aquilo que eles poderiam saber acerca de Deus. Por causa do pecado, o homem ele tem esse sentimento, essa predisposição de inimizade a Deus. Mas existe um outro lado, e esse outro lado é que, o primeiro o homem trata Deus como inimigo. Mas também por causa do pecado do homem, Deus também trata o homem como seu inimigo. Você sabia disso, que a Bíblia fala dessa maneira acerca de Deus? Que Deus também trata o homem como seu inimigo. E Deus, ele se opõe aos seus inimigos e age contra eles. Você é um inimigo de Deus? Deus ele se opõe aos seus inimigos e age contra eles. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, diz assim, escute bem,
O Senhor é Deus zeloso. De novo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor não fica parado com isso diante dos seus inimigos. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Que terrível posição alguém está na posição de inimigo de Deus. Porque Deus vai agir contra você. Deus está acumulando ira para derramar sobre você. Quem são os inimigos de Deus? A Bíblia claramente apresenta Satanás como o arqui-inimigo de Deus, mas também a Bíblia fala dos homens que não se submetem à vontade de Deus como seus inimigos. Homens e mulheres que não obedecem à vontade de Deus são retratados na Bíblia como inimigos de Deus. Por exemplo, aqueles que são amigos do mundo, lá em Tiago 4,4, lá diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para você ter Deus e o mundo ao mesmo tempo. Quando você é amigo do mundo, você é um inimigo de Deus. E Deus, ele está reservando ira contra aqueles que não creem em Jesus, contra aqueles que não confiam em Jesus como seu Salvador. Deus está reservando ira contra eles, porque Deus os vê como seus inimigos. Em João 13,36 diz assim: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, e olha na primeira parte do versículo ali, se manter rebelde é não crer em Jesus Cristo. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É como se existisse uma nuvem com a ira de Deus sobre aquela pessoa que não crê em Jesus Cristo. E a qualquer instante essa nuvem pode chover. E eu acho que não vai ser água. E segundo Tessalonicenses 2,12 diz: a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Aqueles que não creem na verdade, não se importam com a verdade, hão de ser julgados. Enfim, serão condenados todos que não creem em Jesus Cristo. Agora, o importante entender aqui é que essa ira de Deus, ela não é semelhante à hostilidade do homem. Não é que Deus é hostil ao homem, no sentido que o homem é hostil a Deus. Essa hostilidade do homem, que falei primeiramente, é um sentimento pecaminoso do homem. É um sentimento pecaminoso de ódio em relação a Deus. Já essa ira de Deus, essa ira santa de Deus, é a sua determinação justa de punir o pecado dos homens. É um cenário assim, de inimizade espantoso. Você não acha? O homem é hostil a Deus, Deus inimigo do homem, cheio de ira contra ele. Irmão, você está percebendo aqui a dimensão do nosso papel como embaixador de Cristo? Nosso papel como embaixadores de Cristo é dizer para os inimigos de Deus: Deus quer deixar de lado a punição que Ele tem contra você. Deus quer deixar de lado a ira que Ele tem contra você. Ele declara paz para você quando você crê em Jesus Cristo. Esse é o nosso papel como testemunhas de Jesus Cristo, como embaixadores de Deus, é declarar paz da parte de Deus. Você já tentou apartar alguma briga?
né, duas pessoas que são ali amigas e de repente elas começam ali a brigar de verdade, e aí você chega e você tenta convencer aqueles dois ali a pararem de brigar. Então um dos lados cede, né, já quer a paz, mas o outro não. E aí você chega para essa pessoa para tentar convencê-la a reatar a amizade. E você insiste com ela, insiste para que ela mantenha a paz com a outra pessoa que já quer paz. Insista com o seu vizinho a ter paz com Deus. Insista com o seu colega da escola, com o seu colega de trabalho. Insista com o seu filho a ter paz com Deus, a aceitar a paz de Deus. 1 Coríntios 5:20, de novo, no final do versículo diz: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, essa palavra aqui, rogar, fala de algo que é urgente, como se nós estivéssemos, pelo amor de Deus, aceite a paz com Deus. Como se não houvesse mais tempo para essa pessoa e ela precisasse logo estar em paz com Deus. É algo emergente. Se você não tem Cristo em sua vida, é urgente, é algo que não pode ser deixado para depois. Você precisa aceitar a paz de Deus. Eu gostaria que, principalmente você que está aqui nos visitando e ainda não tem Cristo, que você prestasse bastante atenção nos versículos 1 e 2 do capítulo 6. Diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, leiam e percebam aí como deve ser a nossa atitude em relação a falar de Deus. Nós chegamos para as pessoas e vamos exortá-las, encorajá-las a que não recebam em vão a graça de Deus. Porque é isso que essa parte de Deus é uma graça, é um favor que nós não merecemos a amizade de Deus. Porque Ele diz, preste atenção você que não tem Cristo: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Existe a oportunidade. A oportunidade é aquele momento que ninguém quer deixar passar. É o momento ideal, o momento certo. Quando alguém perde uma boa oportunidade, como é que pode? Uma oportunidade daquela, como é que a pessoa perde aquela oportunidade? Não existe algo maior que nos seja oferecido do que a salvação de nosso Deus. E aqui esse texto diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Existe a oportunidade, pois esse tempo sobremodo oportuno é mais que a oportunidade. Se a oportunidade não pode ser perdida, esse momento agora é um momento que não pode ser perdido em hipótese nenhuma. E aqui diz não somente hoje, mas diz agora. Você que ainda não tem Cristo, agora é o tempo mais que oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não saia daqui sem esta paz com Deus que está sendo oferecido. Como embaixadores de Cristo, a você que ainda não tem, nós lhe rogamos, pedimos com sinceridade: reconcilie-se com Deus, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Não deixe essa oportunidade passar. Agora é o momento da sua salvação, agora é o momento de você confiar em Cristo como seu Salvador. Por que agora? Por várias razões. Pode ser que o amanhã não exista para você. Você não sabe o que vai acontecer depois que você sair daqui.
E além disso, há o fato de que nós estudamos ontem à noite, que Cristo pode voltar a qualquer instante. Uma das coisas que eu não destaquei no texto de ontem é que, caso Jesus Cristo volte, aqueles que não vão estar preparados serão castigados. Não haverá mais, quando Cristo voltar de forma definitiva na sua segunda vinda, não haverá mais oportunidade para que os homens se arrependam. Então, esse é um momento sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Nós exortamos a você que não receba em vão a graça de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Como embaixadores de Cristo, irmãos, nós temos que insistir com as pessoas que esse é o dia mais oportuno da salvação. Como embaixadores de Cristo, nós temos que declarar com insistência que Deus quer a paz. E a nossa terceira consideração aqui: comporte-se, irmãos, de maneira a dar credibilidade a este ministério, esse seu ministério de evangelismo. Comporte-se de maneira a dar credibilidade a este ministério, versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que Cristo não seja censurado. Perceba o cuidado de Paulo aqui nesse versículo 3. Paulo, ele zelava para não se tornar um obstáculo ao avanço do Evangelho. Ele diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Deixa eu colocar aqui outras versões para você entender um pouco melhor. A versão NVI. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. A Bíblia, a versão viva, diz o seguinte: nós procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido ou se retraia de buscar o Senhor pelo modo como agimos, a fim de que ninguém possa encontrar falta em nós e culpar o Senhor por ela. Aqui Paulo está falando do seu comportamento. O embaixador de Cristo precisa ter uma vida íntegra. As pessoas, elas não vão ouvir a sua mensagem se elas perceberem que há falhas no seu caráter. Não. Se elas tomarem conhecimento de pecados ou práticas pecaminosas em sua vida, elas vão usar isso como desculpa, para não querer ouvir o que você tem a dizer. Inicialmente elas podem acreditar ou não no que você tem a dizer, dependendo do seu comportamento. Se elas conhecerem o seu comportamento. Irmãos, vejam como isso é sério. Quando você chega até uma pessoa para falar o Evangelho para ela, assim que ela lhe vê, ela vai associar o que você diz com o que ela conhece da sua vida. Nós precisamos ter uma vida íntegra, tanto na nossa vida privada como na nossa vida pública, para que o ministério não seja censurado, desacreditado. Há pessoas que não querem saber do Evangelho por causa de um crente velhaco, por causa de um crente fofoqueiro, por causa de uma família de crentes que vive brigando e a zoada é muito grande naquela casa. Há pessoas que não querem saber do Evangelho por causa de um crente que se veste mal, de um crente que diz palavrões e outras coisas mais. Uma vez já disse, a sua vida fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. A sua vida fala tão alto que não posso ouvir o que você diz. Há pessoas aqui hoje que talvez chegaram a crer em Cristo porque foi atraído pelo testemunho de alguém, chegaram a conhecer a palavra de Deus, primeiro porque foi atraído pelo testemunho de alguém. E tem que ser assim. A nossa vida deve ser uma atração para Cristo, uma atração para as pessoas conhecerem a Cristo. O que deve ser uma atração na igreja para as pessoas não é coisas que aconteçam aqui, coisas que vão despertar o interesse das pessoas, fazer coisas que elas gostem,
além da pregação da palavra, que deve ser a atração para as pessoas chegarem aqui, é a sua vida como crente. Lá em Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa conduta, o nosso comportamento deve fazer com que pessoas descrentes, elas glorifiquem a Deus por isso. Então é o seguinte, irmãos, com a sua vida, ou você está atraindo pessoas para Cristo, ou você está afastando as pessoas de Cristo. Ou você está atraindo pessoas para Cristo, ou você está afastando as pessoas de Cristo. Quando nós pregadores vamos estudar e preparar uma mensagem como essa que estamos fazendo aqui agora, um dos cuidados que nós temos é preparar uma boa introdução. Pensamos bastante na introdução para que chame a atenção das pessoas, para elas quererem ouvir toda a mensagem. Então a gente pensa bem nessa introdução. Pois bem, uma boa introdução para você falar de Cristo para as pessoas é a sua vida. Uma boa introdução para você falar de Cristo para as pessoas é a sua vida. Você precisa ser um obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Porque, do contrário, as pessoas não vão acreditar na mensagem que você ensina. Comporte-se de maneira a dar credibilidade a este ministério. E a nossa quarta e última consideração: você precisa considerar essa questão, o seu ministério, porque você prestará contas a Deus de como você realiza o seu ministério. Cada crente tem esse ministério que é evangelizar. E você prestará contas a Deus de como você realiza o seu ministério. Versículo 19, final do versículo 19, primeiro no versículo 18, lá diz no final que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E no final do versículo 19 diz: e nos confiou a palavra da reconciliação. A ideia aqui de que Ele nos confiou é que Ele nos designou para levarmos a palavra da reconciliação. Mas, como está aqui na nossa Bíblia, está perfeito.